Bom dia, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Rodrigo, eu sou um dos gestores da Nelway. Para quem não conhece a Nelway, a gente é uma empresa de Big Data Analytics que trabalha muito com inteligência de mercado e com prevenção à lavagem de dinheiro. A gente é um time que começou em Florianópolis, hoje a gente tem mais ou menos 400 pessoas, estamos operando aqui nos Estados Unidos e na Europa. E desde os 18 anos, eu venho trabalhando nessa parte de usar informação para gerar inteligência, né? Então, a gente hoje tem mais ou menos 700 clientes. O que eu vou falar para vocês aqui, apesar desse ser um fórum mais técnico, a gente é uma empresa de tecnologia muito voltada para negócio. Tá? E modelos de inteligência de mercado, de geração de lead, de propensão, eu participei, acho que, em mais de 500 empresas, que B2B, B2B2B, B2B2C, tentando identificar que variáveis discriminam clientes, que variáveis não discriminam clientes. E aí o que a gente quer hoje é compartilhar com vocês um pouco dos insights que a gente foi aprendendo ao longo do tempo e algumas coisas que não eram exatamente óbvias e no final nos ajudaram muito, né? Então eu combinei com o Nasser aqui da gente fazer um talk extremamente aberto, talvez muito menos técnico do que alguns que estejam aqui, mas com eventualmente insights tão valiosos quanto. Tá? O primeiro deles, que é uma coisa que a gente aprendeu, e para a gente que é técnico e com muita informação disponível, é muito fácil a gente se perder em variável e não no problema. Então, tem um monte de informação aí, eu começo a pirar em querer pegar perfil de rede social, começo a querer pegar renda, começo a querer pegar foot traffic, começo a querer montar um book de variável gigantesco para, eventualmente, eu poder responder qualquer coisa, e eu esqueço do problema que eu quero resolver. Então, por exemplo, alguns exemplos disso, eu estava uma vez numa determinada instituição e o problema era 52% dos leads são rejeitados pelo time de venda. E eles chamaram, botaram um comitê, veio o pessoal de data science, veio o pessoal de crédito, veio o pessoal de inteligência de mercado. E uma hora, quando eu vi, a discussão estava na piração de qual que é a aderência da variável faturamento estimado da empresa. Ia ficar 2 semanas pirando naquele modelo e validando, quando o que interessava, a métrica que interessava era de conversão. E, para falar a verdade, numa segmentação que eu vou de 20 a 300 milhões de reais, naquele caso, se o faturamento tivesse muito errado, não fazia problema. No entanto, ao invés de as pessoas ficarem preocupadas com a métrica que era a conversão, elas estavam preocupadas com a métrica de dado. E hoje, com os times de analytics cada vez mais perto dos times de negócio, existe muito a armadilha de um projeto de negócio virar um projeto de analytics. Então, tem um outro caso, estava numa empresa de cosméticos, eles vendem produtos para salões de beleza, e a principal proxy de volume desses caras era quantos cabeleireiros tinha no salão. E há anos esses caras vinham se matando para descobrir quantos cabeleireiros tinha um salão de beleza. Aí o seguinte, tem que tentar discernir dos empregados quem que é uma secretária, quem que é da limpeza, quem que é do salão, tem cara que trabalha part-time, tem salão que aluga cadeira, mas no final eles só queriam saber, não era quantos cabeleireiros tinha naquele salão, era quantos, sei lá, coloring, né, coisa de pintar cabelo, eles iam vender para aquele salão. E aí tem 1 milhão de variáveis que podem dar isso. O número de reviews pode dar isso, até os sites de agendamento que te dão o nome das pessoas para você marcar, nos Estados Unidos tinha muito isso, era fácil. Até opening hours, área do prédio, o próprio faturamento. Então, tinha uma porrada de variável que tinha uma proxy, uma correlação muito grande com o que aquele cara ia comprar, que não tinha nada a ver com o número de cabeleireiros. Os caras estavam na pira de tentar varrer o website, fazer crawling, distinguir nome para nome, fazer count. Quer dizer, só o esforço que estava sendo feito para aquilo custava mais caro do que a eventual imprecisão daquela modelagem. Então, o problema a ser resolvido vai definir não só as métricas de performance daquele projeto, e, via de regra, elas não são métricas de governança de dados, apesar disso ser um pré-requisito fundamental, e não só as métricas de performance, eles vão dizer que dados você tem que ir buscar. Então, um segundo ponto, é o seguinte, como a gente está falando de inteligência de mercado, geralmente esse é o problema que a gente quer resolver. O que eu vou vender, como, quanto e para quem? Eu vou dar o meu exemplo, e vocês, cada um no seu negócio tem um de vocês. Dependendo do perfil do cliente, o set de produtos que ele vai comprar é totalmente diferente. Então, vamos dar um exemplo bobo aqui, bares e restaurantes.
Bom, bares e restaurantes, a classificação, tudo é igual. Se eu sou a Friboi, restaurante japonês, para mim, via de regra, vegetariano não interessa. Né? Então, se eu considerar todos esses caras mercado, tipo, eu vou estar com uma visão muito míope do mercado. Né? O como vai muito também do volume e do tipo de atendimento daquele cliente. No mundo enterprise mesmo, você tem, às vezes, clientes que são high value accounts, né? E você tem clientes que são mais de volume, você vai ter canais de distribuição diferentes, um você vai fazer marketing direto, outro você vai focar no inbound, um cara você vai fazer uma entrega com um nível de suporte diferente do outro. E até essa distinção hoje do B2B e do B2C, ela é nebulosa. Né? Tem muito produto que teoricamente é B2B, mas tem uma lógica B2C, como um HubSpot, uma RD Station, e tem muito produto que, mesmo que ele seja um produto B2C, se ela vai comprar um avião, a lógica de venda dele é totalmente B2B. Né? Então, essa questão de como vender vai muito também da necessidade daquele cliente e do lifetime value que ele vai trazer para você em função da sua disposição de custo. Né? E o quanto e para quem, essa questão, esses 4 juntos, viram, na verdade, um problema de segmentação. Tá? Se eu não tenho os meus clientes muito bem segmentados, eu trato todo mundo igual, geralmente o que eu vou fazer? Eu vou começar a avaliar esses caras pelo transacional. Então, eu posso ter um cara que comprou a chuteira que custa R$1.000 e eu acho que ele é um high value target comparado com outro que comprou uma meia de R$50, só que o cara que comprou a chuteira de R$1.000 às vezes está no Bolsa Família e o cara que comprou a meia é um multimilionário. Se eu fico olhando só para o transacional e eu não tenho esses caras segmentados, a armadilha que eu posso cair é essa aqui, de eu botar populações diferentes na mesma regra de segmentação. Né? E quando eu começo a fazer isso, o que acontece? Eu geralmente fico com gaps aqui, porque eu trato o cara que compra em volume como um cara premium, e eu trato o cara que compra em baixo volume como um cara mais ou menos meia boca, mas o volume não tem correlação com o nível de sofisticação de produto. Vou dar um exemplo. Imagina que a gente é aqui uma cervejaria, tá? E vamos dizer que isso aqui são diferentes categorias de bares e restaurantes. Então, eu tenho bar, eu tenho lanchonete, eu tenho quiosque, eu tenho casa de suco, eu tenho restaurante fancy, eu tenho boteco, eu tenho restaurante aquilo. Né? Se eu segmento todo mundo como bares e restaurantes, o que vai acontecer? Eu posso pegar um cara aqui, que seja um restaurante, vou pegar o exemplo do Rangos, lá na Berrine, perto do meu escritório. Não é um lugar premium, mas tem volume pra caramba. O que seria a lógica? Às vezes eu vou ver o que aquele cara está comprando, vou ver o potencial dele pelo faturamento e vou tentar empurrar uma cerveja aqui de R$20 ao invés da cerveja de 5 que é a que ele vende. Né? Pelo outro lado, eu posso ter um restaurante que é super fancy, vai comprar produtos super caros, mas como aquele cara não trabalha comigo geralmente, ele tem pouco volume, eu começo a tratar ele mal, mas ele podia, mesmo no baixo volume, estar comprando produto muito premium aqui. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu é que se você colocar todo mundo exatamente na mesma caixa, você não vai atender ninguém direito. Né? Então, eu estava conversando muito com o Nasser, né, e eu brinquei que se eu pudesse ter um slide só nessa apresentação, eu teria esse aqui. Né? Discriminem as populações de vocês de forma que vocês comparem maçã com maçã e laranja com laranja. Não maçã com laranja. Eu não posso pegar, por exemplo, né, no outro slide aqui, o Rangos e o Spot e botar esses caras na mesma régua de relacionamento ou na mesma régua de métrica de vendas, porque eles precisam de um mix de produto diferente, eles têm potenciais totalmente diferentes, eles vão comprar em volumes diferentes e também de formas diferentes. Né? E aí, quando você começa a ter isso aqui, aí realmente eu posso ter bar, boteco, restaurante, né? Casa de suco, e aí dentro desses caras eu vou começar a classificar. Eu posso ter um boteco ultra mega sofisticado, né? E eu posso ter um boteco que é realmente um pé sujo, que a gente brinca. Só que o que é o problema? Tem 2 tipos de variável que muitas vezes estão se usando. No e-commerce se usa muito variável de comportamento e de behavior, como o dado online. E eu brinco que no Brasil a gente está parando de fazer isso agora, mas a gente faz inteligência de mercado com dado de crédito. Então, por exemplo, o que um dado de crédito me dá, que é o Firmographics ou Demographics? Né? Ele me dá faturamento, ele me dá localização, ele me dá se aquele cara tem crédito ou não. Maravilhoso. Ele me diz qual que é o tipo de cozinha no restaurante. Então, quer dizer, se eu sou a Kraft Heinz, qual que é o molho de tomate que eu vendo para o restaurante italiano, qual que é o molho de tomate que eu vendo para o mexicano, e cozinha tailandesa eu não vendo nada, de jeito nenhum. Né?
Se eu sou a Tokstok, como que eu defino quem que é um consumidor e quem que é um arquiteto? E uma vez que eu defino aquele arquiteto, quem que é o arquiteto de obra comercial, quem que é o arquiteto de obra residencial, quem que é o arquiteto que faz obra em lugar premium, quem que é o arquiteto que faz em lugares de renda mais baixa. Todas essas variáveis, o firmographics, vamos dizer assim, que são aquelas variáveis que têm preenchimento para todo mundo, elas não discriminam. Né? Então, se eu parto do problema que eu quero resolver e eu começo a olhar para variáveis que me permitem fazer essas subpopulações, eu começo a ter uma estratégia de segmentação e de abordagem desses clientes que ela é muito mais eficiente e, eventualmente, com muito menos custo. Né? Por que eu estou falando isso? Né? As variáveis... Deixa eu só, Sim, só um comentário. Pessoal, isso, a gente no B2C, a gente comete um erro muito clássico quando isso que o Barça está falando. A gente faz segmentação, por exemplo, com pessoas que abriram e-mail. Pessoas que abriram o último e-mail e clicaram. Essas segmentações que a gente faz, você está começando a comparar maçã com banana. Você não está segmentando de forma correta o teu consumidor. Outro erro que a gente faz, e de onde vem esses erros, tá? Se você pegar a navegação não logada no site de vocês, todos os algoritmos, a grande maioria dos algoritmos e das ferramentas que tem no mercado de recomendação, elas são baseadas em produto e clique de produto. Elas não são baseadas na pessoa. Depois que você tem login e todas as recomendações pós-login, com dado do e-mail da pessoa, CPF, elas tentam fazer recomendação baseada na pessoa. E aí cai no que o Barça estava falando, de pegar só alguns dados da pessoa que não discriminam no modelo, não fazem o modelo mostrar exatamente qual que é a propensão para você vender. Então, a gente acaba pegando nesses dois mundos e começa a comparar o comportamento que a gente tem no site de pessoas que não necessariamente vão ter a mesma propensão, o mesmo comportamento de venda. Outra coisa que a gente faz, uma pessoa, na minha época que eu era vice-presidente da Netshoes, aquela pessoa que compra uma chuteira de R$1.000, né? Poxa, ela comprou uma chuteira de R$1.000, ela gasta muito com a gente. Então, quer dizer que se ela for comprar roupa de academia, ela vai gastar uma roupa de ticket médio alto. Não é verdade. O conceito de categoria que a gente tem dentro do e-commerce, ele é uma variável importante para você separar e não misturar essa comparação, porque não necessariamente vai acontecer isso. Então, você tem, às vezes, uma pessoa de baixa renda que quer ter aquela chuteira, ou que vai comprar aquela chuteira, mas é isso, ela não tem dinheiro para comprar o restante, ela vai comprar só aquela chuteira. Não adianta você, depois, gastar dinheiro com retargeting, remarketing, e levar tudo isso para a mídia paga, tentando vender ticket médio alto para essa pessoa. Essa análise que a gente precisa fazer antes. Então, pensem sempre nessa discriminação que o Barça falou, de volume que você tem e comportamento das pessoas. Busquem essa correlação, e a gente vai entrar agora nessa discussão de algumas variáveis importantes para fazer isso. E, pelo amor de Deus, quando vocês forem levar Custom Audience, por exemplo, para Facebook, para Google, levem a base de e-mails já segmentada. Senão você vai investir muito dinheiro em mídia para ir atrás de gente que você está falando, não, meu modelo diz que está certo. Não, seu modelo não diz que está certo, porque você está comparando banana com maçã. E aquela pessoa que comprou aquela chuteira cara, você está jogando lá no Facebook para fazer lookalike e procurar alguém igual ela que vai comprar caro em outra categoria. A chance de dar certo isso é muito baixa. Isso é verdade. Essa questão a gente vê muita gente torrando dinheiro em mídia com gente que, teoricamente, tem o comportamento, mas não tem a capacidade. Então, quer dizer, o fato de eu estar navegando, de eu estar vendo uma Ferrari no site, de eu olhar aquilo, de eu abrir e-mails que eu recebo, não necessariamente quer dizer que eu tenho a capacidade de comprar aquela Ferrari. Agora, o que é o problema? Se eu não tiver todo mundo segmentado e começar a segmentar em behavior, ao invés de um modelo quase de application, eu posso pegar um cara que ele está simplesmente sendo subutilizado e me distrair com os caras que já estão no topo da capacidade. Isso é um dos maiores erros que a gente comete. Na página de detalhe do produto, o que a gente faz? Tem tag de retargeting ali. A pessoa entrou, olhou, produto super legal, aquela tag de retarget dispara, aquele cookie foi acionado, a gente está gastando dinheiro fazendo retarget para uma pessoa que não tem nada a ver, que tinha que olhar aquele produto, que vai comprar, tem chance de comprar. Ele tem interesse no produto, mas ele não tem capacidade de comprar aquele produto. Minha filha de 14 anos recebe anúncio da Nelway. Sua filha de 14 anos entrando para ver produto caro. Outro ponto que a gente estava falando das variáveis não óbvias. Geralmente, o que a gente faz? A gente busca preenchimento completo de uma base. Então, por exemplo, a base aqui de pessoas no Brasil, existem, sei lá, 220 milhões de CPFs, muitas vezes eu fui
Eu vejo times de data science que eles querem cobertura absoluta de uma determinada variável. Só um comentário, os dados são reais que estão na lousa, tá? São dados do Brasil reais. Desculpa, parece professor. Na lousa. E aí o que acontece? O esforço vira todo em eventualmente começar a preencher buracos nessa base, né? Então, eu quero crédito para todo mundo, eu quero descobrir a renda de todo mundo, eu quero saber se aquele cara ele vai em determinada localização no geofence ou não. E aí quando você chega para um time de data science desse, você fala assim, olha, eu consigo te identificar quem são arquitetos no Brasil. Aí o cara fala, porra, mas tem 220 milhões de pessoas e tem 135 mil arquitetos. Ah, esse negócio não me interessa. Naquela população de arquitetos ali, se você discriminar eles muito bem, você ganha muito dinheiro aqui. E às vezes o que acontece? O arquiteto ele é um autônomo, aqui ele não tem profissão, aqui ele também não tem renda, porque é muito mais difícil de inferir. Eu fico com um buraco na base aqui, às vezes eu nem preciso saber a renda, eu preciso saber que esse cara aqui, ele é arquiteto. Então, por exemplo, questão de funcionário público, né? Funcionário público para crédito, ele diz um monte de coisa, porque a renda do cara ela é aferida, ela está num portal de transparência. Esse cara, para perder um emprego, é muito difícil, né, para ele ser exonerado. Então, você sabe que ele tem uma estabilidade de emprego, você pode contar com aquele income, né? Você sabe exatamente onde ele trabalha, porque aquilo está lá, mas o que acontece? Você vai ter que aqui ir em portais municipais, portais estaduais, portais federais, para buscar essa informação. Eventualmente, ainda vai sair muito mais barato do que ir num birô desse e tentar comprar score de renda de todo mundo, que vai ser impreciso. E outro ponto, eu estava falando um pouco dessa nebulosidade, vamos dizer assim, desse blur entre B2B e B2C. Para 13 milhões de pessoas no Brasil, você descobre a profissão dela pelo CNPJ que ela trabalha, porque ele é um microempreendedor individual e aquele que nasce geralmente é o CNPJ. Então, por exemplo, se eu sou um site de cosméticos e entra alguém lá, essa pessoa, manicure é o KNAI que mais abre no Brasil, tá? Se eu vejo que essa pessoa, na verdade, como pessoa física, ela é sócia de uma empresa MEI, que é um salão de beleza, ao invés de mostrar o pack de um esmalte, eu vou mostrar o de 20. Tá? Se eu vejo que o cara está num site de televisão, por exemplo, que é um exemplo que a gente faz aqui, comprando eletrônico, mas ele é dono de uma pousada e manda entregar no endereço da pousada, aquele cara não está comprando como pessoa física, ele está comprando para o business dele, e aquela minha segmentação, vou segmentar ele como business e não como pessoa. Né? Então, voltando para o exemplo do site de cosméticos, por exemplo, quando entra alguém lá, pode ser um lojista, querendo vender aquele cosmético, pode ser uma mulher de alta renda querendo comprar produtos, ou pode ser uma consultora ou uma potencial candidata consultora. Né? Então, se eu vejo, por exemplo, que entrou alguém no meu site e a pessoa é sócia de uma empresa que tem, sei lá, 100 milhões de capital social, com certeza não vai querer ser uma consultora, vai querer ser outro tipo de pessoa. Né? Então, o que a gente tem descobrido é que essas variáveis aqui, elas discriminam muito mais do que as variáveis que a gente está acostumado a buscar. E a mesma coisa no B2B. Então, tem aqui no Brasil, tem 40 milhões de pessoas, e aí, aqui a brincadeira é melhor ainda, porque se eu for fazer um modelo, esses dias eu estava fazendo modelo para uma empresa que vende ingredientes para fabricação de sorvete. Né? Tem 3.200 fabricantes de sorvete no mundo, no Brasil, desculpa. O modelo recomendou 2.900, quer dizer, é nada, vai em todo mundo, não fez discriminação nenhuma. Por quê? Porque ele estava comparando fabricante de sorvete com várias outras empresas que não tem nada a ver. E a variável de setor, ela ficava irrelevante num contexto de 2.000 variáveis. Então, quando você vai fazer um modelo de propensão, que você não compara empresas com empresas do próprio setor, o modelo é capaz de cuspir o Tribunal de Justiça de São Paulo como um lookalike do Santander. Porque os dois têm funcionário para caramba, os dois têm uma receita grande. Né? Ele vai começar a cuspir, por exemplo, o escritório de advocacia comparado com uma pequena loja de varejo, porque ele vai ter um segmento lá que é do cluster Pequenos Empreendedores do Nordeste. Né? Agora, se eu começo, por exemplo, e pior ainda, hospitais, eu não sei se vocês sabiam disso, dos 370 mil estabelecimentos de saúde do Brasil, 250 mil nem CNPJ tem. Né? Então, vamos dizer que eu sou uma empresa que está vendendo medicamento. Tudo bem que ele é um hospital, óbvio, tá? Ele vai cobrar, mas ele é uma clínica, ele tem pediatria, ele tem internação, tem um oncologista lá dentro, isso aqui é um consultório de dentista. Então, as variáveis que vão nos dizer exatamente o que um cara vai comprar, geralmente são essas aqui que têm baixo preenchimento, e quando a gente vai fazer uma análise buscando cobertura
plena de variável é o que a gente tende a rejeitar. Né? Então, por exemplo, se eu vendo combustível, se eu vendo caminhão, ou até se eu vendo crédito para quem compra caminhão, os dados de transportadora na NTT são muito mais importantes, eventualmente, do que eu tentar estimar o faturamento do cara. Porque aqui eu vejo quantos caminhões ele tem, se a frota tiver entre 10 e 15 anos, momento de renovação. Tá? Então, o ponto é, se a gente parar de ficar na pira, de preencher tudo para todo mundo, tá? E focar no problema que quer resolver, muitas vezes a gente vai buscar variáveis que não têm tanto percentual de preenchimento, mas tem um baita poder de discriminação. Como último exemplo aqui, imóveis, né, tem aqui 280 mil empresas que têm imóveis no Brasil, aí eu estava num determinado lugar que vende crédito imobiliário para caramba, a gente falou assim, cara, a gente consegue mapear os imóveis em 15 capitais do Brasil. Eu falei, pô, mas 15 capitais não me resolve, eu quero o Brasil inteiro. Essas 15 capitais tinham 45% dos imóveis do Brasil. Se fosse um mercado de 30 bi para o cara e ele aumentasse em 45 a percepção dele, tinha 12 bi ali para ele buscar, mas o cara preferiu pirar em variável de ter todos os imóveis para todo mundo, ao invés de ir atrás desses 12 bilhões de reais. Então, a ilusão da cobertura e a rejeição a variáveis com cobertura assimétrica pode nos levar a gastar muito esforço buscando a variável errada e não dando a decisão certa. No mundo de privacidade e confiança, a gente não precisa ficar caçando todas as variáveis de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica, para fazer um bom modelo em data science. Verdade. Esse slide aqui é um negócio que a gente demorou para aprender também. Os nãos importam, às vezes, mais do que o sim. Se eu tenho um produto que tem 2% de conversão, eu tenho 98% das pessoas que não compraram. Né? E aí o problema quando eu começo a fazer modelo de lookalike só com base em quem comprou, tem um negócio que chama survivorship bias, que é o quê? Eu só começo a levar em consideração no meu modelo os caras que sobreviveram. Né? E aí o que acontece? Quando eu tenho um modelo de recomendação, vamos dizer que isso aqui é um modelo que eu estou escorando a propensão de compra dos meus leads, e eu digo assim, olha, se o cara tem score acima de 0,5, eu vou vender para esse cara, ele é target. Se ele tem abaixo de 0,5, eu não vou vender. O que acontece? Muitas vezes tem o cara que tem um score acima de 0,5, ele não compra, ele é o nosso falso positivo, e tem o cara que tem o score abaixo de 0,5 e ele acaba comprando, ele é o falso negativo, vamos dizer assim. E aí o que a gente faz? A gente começa a fazer modelo de lookalike, que ele vai vendo quem comprou e começa a recomendar os lookalikes de quem comprou, mas eventualmente o meu modelo vai começar a fazer isso aqui. Eu vou começar a ter muito mais falso positivo, porque eu só estou olhando para quem comprou, eu não estou olhando para quem não comprou. E se eu não olho para quem não comprou, eu não consigo ter as características que discriminam o sim do não. Eu fico biased, eu fico tendencioso a só aqueles que sobreviveram. Esse deslocamento da curva aqui para o lado direito se traduz em CAC mais alto, se traduz em venda perdida, se traduz em vendedor frustrado que foi visitar alguém que não tinha fit, né? Se traduz em perseguir um TAM e montar uma estrutura de atendimento que não existe. E a gente começou a ver que é o seguinte, se eu começo a pegar no modelo também, não quem deu churn, tá? Mas imagina que num pipeline eu tenho 4 ou 5 estágios, o cara vai do estágio 0 ao estágio 1. Tá? Tem o cara que ele chegou lá no 1, ele converteu, tem o cara que às vezes chegou no estágio 0,7 lá, ele chegou no carrinho, chegou a botar o cartão de crédito dele, sei lá, a internet dele caiu, ou ele chegou a receber uma proposta comercial, mas tem cara que não, ele rejeitou aquela oferta logo no início. Para cada cara desse que vai rejeitando, quanto mais cedo no processo ele rejeita, e mais eu penalizar ele, e aí os correlatos deles vão ter um boost ao contrário, né, vão ser penalizados, eu vou chegar num cenário em que aí eu realmente começo a entender melhor quem que é o cara que não compra, quem que é o cara que compra, e essa curva aqui, né, que desse lado aqui, opa, voltando, desse lado aqui ela quer dizer perda de oportunidade, e desse lado aqui ela quer dizer aumento de custos, né, o ideal é que eu fique num cenário que eu minimize isso ao máximo. Né? Então, assim, modelo de lookalike, façam lookalike do sim, mas façam lookalike do não também. Pode economizar milhões em advertising para vocês. Pessoal, quando vocês trabalham com custom audience em mídia, você pode subir uma base de e-mail e negativar esta base de e-mail e fazer lookalike dessa base negativada. Isso em Facebook e em Google. Né? Faça isso. Eu vejo um monte de gente com 2%, 3% de taxa de conversão no site, fazendo lookalike só de quem converte. Você tem 97%, uma super base grande para trabalhar, e o pessoal não faz esse tipo de análise.
Tá? E quanto melhor ficar o teu modelo de lookalike, menor vai ser a tua conversão. Menor, Porque tu exato. vai ter mais falso negativo. Exato. Mais força negativa, pior fica a sua conversão ao longo do prazo e mais caro você vai gastar em mídia, porque pior você está jogando uma base para o Facebook e para o Google fazer o lookalike deles. Entendeu? Mas o modelo está excelente. Mas o seu modelo está super 10, entendeu? Eu faço backtest e eu vejo, caraca, 100% da minha população da score alto muito alto, maravilhoso. Data Science está super feliz que o modelo está com nota 10. Como último aqui, aí o André vai falar um pouco mais tecnicamente de como a gente fez essas coisas. Tem algumas cascas de banana que pelo menos eu caí. Tá? Ou eu vi gente cair e aí eu resolvi compartilhar algumas delas com vocês. A primeira, não terceiriza para o algoritmo. Tá? Purismo analítico e negócio, às vezes, não se correlacionam. Voltando para o meu exemplo em que um modelo de lookalike em que eu uso 200 variáveis, cara, às vezes a variável setor ou ramo de atividade, ela vai discriminar muito pouco comparado com várias outras variáveis semelhantes. Caso Bradesco ou Santander, Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesse modelo eu tenho que forçar setor sim. Amigão, quando eu estou mandando um banco, vai atrás do cara que é igual ao banco. Quando eu estou mandando um hospital, vai atrás do cara que é igual ao hospital. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? O meu modelo vai cuspir um cluster, tipo pequenos empreendedores do Nordeste. Cara, é um escritório de advocacia, uma manicure, é um dentista, é tudo. Então, a gente já viu muitas vezes clusters que o modelo deixa pronto, então a gente parte do modelo e não do problema de negócio, e a gente fica com medo de interferir, vamos dizer assim, no modelo. Tem variável que você tem que dar boost mesmo, ponto. Senão o modelo vai cuspir um negócio que não tem tradução para o pessoal de campo. Né? E tem vezes que também o modelo pode dar coisas que são surpreendentes. A variável que mais discriminou restaurante premium foi acessível por cadeira de roda. Um negócio maluco, mas se pensa, se o cara se deu o trabalho de construir uma rampa, botar toda a infraestrutura, fazer um banheiro para cadeirante, faz sentido que tenha correlação com lugares mais premiums. Né? Então tem um dilema entre você deixar o modelo contar coisas para vocês, mas vocês não acreditarem no modelo cegamente. Porque o modelo, geralmente, ele vai cuspir uma segmentação matemática e não uma segmentação de negócio. Na Netshoes, a gente tinha forçado no cadastro o time do coração. E a gente, obviamente, se era corintiano, palmeirense, a gente mandava as coisas específicas. Só que tem aquela pessoa que é corintiana e tem um amigo infeliz que é palmeirense e ele vai e compra para a pessoa um presente. Essa pessoa nunca via produto do Palmeiras. Então, esse tipo de erro, de você pirar na variável e falar, não, essa variável é o que define a pessoa e você não analisar isso no modelo, leva vocês a construírem recomendações erradas no varejo de vocês. O do meio aqui eu já falei, eu não vou chover no molhado, mas o último, pelo amor de Deus, don't be creepy. Camarada entrou na loja, viu determinado produto, fez qualquer coisa, saiu 3 minutos depois. Olá, Rodrigo, a gente viu que você estava vendo o produto tal no nosso site. Pô, e eu sei que você gosta de tal coisa, então está aqui um cupom de 20% de desconto no produto, mais ingresso no show que você estava procurando. Fuck. Não, não quero me sentir vigiado. O modelo funcionou super bem, o disparador de e-mail foi ótimo, o overlay no site veio com tudo. O que eu fiz? Habilitei o auto cookie delete, botei aquele cara no Ghoster e não entrei mais naquele site, ponto. E assim, eu já vi funcionário do Google ficar creeped out com campanha. Pô, para tu assustar um cara do Google, tu tem que ser creepy mesmo. Então assim, não é porque você pode que você vai fazer. Aí na tecnologia agora, vamos falar real, a gente pode fazer basicamente qualquer coisa. A gente pode achar qualquer pessoa, a gente pode entender onde ela está, a gente pode entender o que ela compra, a gente pode entender como ela se relaciona. E aí tem uma questão da interpretabilidade aqui, porque cada vez mais as pessoas querem... Pô, por que eu estou recebendo esse anúncio? Quando eu vou mandar um vendedor na ponta, eu tenho que falar para ele, olha, eu estou te mandando no restaurante lá tal, e não dá para dizer que é porque é acessível por cadeira de roda, que o cara vai rir. Então, a gente tem que encapsular regras de interpretabilidade para falar, olha, eu estou te mandando no Olive Garden porque você foi no California Pizza Kitchen, por exemplo. Então, às vezes, você vai ter que ter algum approach com aquele usuário para ele entender o contexto daquela recomendação, só que se você for muito agressivo, ou muito assertivo, ou até às vezes tecnicamente perfeito, você vai mais afastar aquele consumidor do que engajar com ele. Tá? Bom, eu vou passar agora aqui a palavra para o André, que ele vai falar um pouco na prática como que a gente foi implementando essas coisas ao longo dos modelos que a gente foi construindo. Obrigado, Barça. E obrigado, pessoal.
Então, como o Barça falou, principalmente a gente tem que começar a partir do desafio de negócio, né? E hoje o meu desafio aqui com vocês é convencer vocês de como fazer uma segmentação legal com Data Science. E para isso eu preciso conhecer um pouco de vocês. Queria que vocês me dissessem, assim, quem trabalha com Data Science aqui, se tem alguém? Pô, tem um, dois, tá. Beleza. Quem é mais da área de negócios? Tá, a maioria, muito bom. De tecnologia em geral, assim? Yes. Tá, acho que era isso que eu precisava para poder endereçar vocês aqui agora. Então, vamos lá. O primeiro desafio é traduzir tudo isso que o Barça está falando em questão de negócio para uma modelagem de Data Science, né? Vamos ver aqui. Então, eu começo... A maneira como eu vou chegar no problema é sempre de tentar entender qual que é o desafio de negócio. Então, eu estou entendendo aqui de como funciona o e-commerce e eu aprendi que, na maioria das vezes, o que vai importar na hora de endereçar essas pessoas é o custo da mídia que eu boto para o cara. Então, aqui tem um exemplo que eu posso estar vendendo, sou uma loja de eletrônicos, e eu tenho um tipo de cliente que vai sempre comprar com bastante volume e vai trazer muito retorno ao longo do tempo. Um grande lifetime value. Beleza? O tamanho da bolinha aqui assim. Só que esse cara, para endereçar ele, eu mando uma mídia que é custosa. Então, eu tenho um problema de custo ali, de ter muito falso positivo, vou dar muita mídia para um cara que, na verdade, não vai comprar. E eu tenho um cara, às vezes, que eu posso mandar uma mídia mais simples para ele, mas o meu interesse é uma expansão, assim, ter bastante volume e conseguir penetrar mais no mercado. E eu tenho um cara aqui, assim, no meio, que seria o cara que, na verdade, já faz parte do meu fluxo padrão dentro do e-commerce. Então, se eu fosse uma loja de eletrônicos, seria um cara que está consumidor residencial. Esse aqui seria um dono de um bar, um restaurante, que comprou umas 10 TVs lá para mim. E aqui um dono de uma pousada que vai comprar 20 TVs todo ano, tal. Então ele tem um lifetime bom para mim. E eu vou querer otimizar como que eu mando as mídias para os caras, né? Então esse é mais ou menos o problema. E eu tenho, para cada segmento que eu tenho aqui, eu tenho que endereçar eles de uma forma diferente. Eu tenho compromissos diferentes. Se eu pegar para a população comum, ali, a minha estratégia padrão, eu tento sempre aumentar o true positive, que são os caras que eu acho que convertiria e realmente convertem, enquanto minimizar os falsos, né? Seria o falso positivo é o cara que eu acho que converte, mas não converte, e o falso negativo é o cara que eu não acho que vai converter, mas na verdade ele convertiria, né? Que é perder a oportunidade, nesse caso aqui, ou botar dinheiro onde eu não devia estar botando. Então, o que eu faço na hora que eu organizo o meu problema de Data Science, eu tento pensar nessas 4 variáveis de erro aqui. Então, eu vou pedir para ele maximizar os true positives, enquanto ele minimiza os falsos positivos e falsos negativos. Beleza? Então, ele vai tentar uma estratégia mais assim, de aumentar a eficiência do que eu estou mandando para o cara. Acertar mais os caras que vão converter e explorar o mercado de uma melhor maneira. Para a galera que eu vou mandar mídia cara, eu já estou focado muito mais em diminuir principalmente o falso positivo, que é a galera que eu vou acionar, mas não vai converter. Isso daí é custo para mim, beleza? Então aqui eu vou focar principalmente em diminuir o falso positivo. Porque isso daqui tu não consegue diminuir só os dois ao mesmo tempo, falso positivo e falso negativo. É como se fosse um colchão d'água. Se tu vai diminuir falso positivo, o outro vai subir. É um pouco assim, tu não tem como ter uma estratégia que funciona para todos o tempo inteiro. Nesse caso, a minha estratégia é diminuir custo, então eu vou diminuir o falso positivo, beleza? E sempre mantendo o true positive, porque esse daí é o cara que eu acho que vai converter e converte. Aqui é aquele cara que você sabe que é caro, que vai gastar com você e vale a pena você gastar Google, Facebook, qualquer mídia paga com ele. Você precisa gastar mídia paga com ele. Ou é aquela pessoa que compra com uma recorrência muito grande com você e por algum motivo ele foi para o concorrente. Ele não está voltando mais no seu site. Então vale a pena você fazer retargeting, remarketing, gastar dinheiro com ele, porque ele vai trazer um lifetime value melhor para você. É isso aí. E aqui nesse caso, você vai querer atacar o seu alvo com mira laser, tá ligado? Você vai de escopeta e vai lá certeiro nesse cara. Você quer aumentar a precisão. No caso anterior, você só quer... Não está voltando aqui. Você só quer que... Você não vai gastar munição cara com esse cara. Você não vai de escopeta, você vai de Glock e vai lá e mata, tal, só quer aumentar a eficiência, assim. Então, você vai tentar acertar dessa forma. E aí, por último, tem um cara que você quer expandir. Ele não custa muito, eu vou mandar para uma galera, eu não quero perder a oportunidade. Aí, como que eu ataco ele? Eu pego uma 12, eu corto o cano e saio dando tiro, velho.
Então, espalha por tudo, mas pega uma galera, assim. Então, é uma estratégia mais de expansão, certo? Aquelas campanhas de search, Google Shopping, que você sabe o custo das palavras, você sabe que tem palavras baratas, você pode entrar numa categoria nova. Esse é o tipo de campanha, esse tipo de modelo que você vai usar, o tipo de segmentação que você vai buscar. Isso aí. Isso aí se traduz para o cara que está fazendo a modelagem em diminuir os falsos negativos, que é você deixar de perder a oportunidade. Beleza? Então, para cada segmento, eu tenho um critério diferente. Aqui vai ser mais para reduzir custo e ter maior precisão, esses caras que são mais caros. Para o cara que eu quero expandir, ter mais volume e é barato, eu vou ter um modelo que dá maior sensitividade, ele vai diminuir os falsos negativos. E, por fim, tem o padrão, que eu vou tentar equilibrar os dois ao mesmo tempo, beleza? Mas, como os critérios são diferentes, eu não consigo ter um modelo para todos. Eu preciso criar um modelo para cada segmento. Então, tratem seus segmentos como únicos. Eles são diferentes, eles necessitam de abordagens diferentes, inclusive sob o ponto de vista de data science. E as variáveis que vão importar para cada um desses aqui também diferem. Isso daqui se traduz para a galera da comunidade de data science numa classificação multiclasse, numa estratégia de otimização de um contra todos. Mas, se alguém tiver curiosidade, dá para procurar depois lá e tentar fazer em casa. Mas aí você treina esses 3 modelos e eles compõem a tua estratégia de endereçamento dos caras. Eles vão achar as variáveis que são melhores para cada segmento, de acordo com a sua estratégia, se for de custo, de volume, ou só manter e ter mais eficácia. Beleza? Beleza, mas como que eu escolho as variáveis? O Barça deu algumas dicas ali, né? Eu escolho variáveis para Data Science seguindo 4 critérios, assim. O primeiro, elas têm que estar relacionadas com o teu segmento, beleza? Elas têm que ser relacionadas. Eu escolho elas como se fosse escolher um bom tomador de decisão, porque é isso que elas estão fazendo. Elas estão me ajudando a tomar as decisões. Então, um cara que é bom decisor para mim é um cara que tem um bom relacionamento. Ele conhece, ele sabe das coisas que estão acontecendo. Ele também é independente, ele consegue pensar sozinho. Se eu coloco muita gente que é só papagaio, eu não vou estar tomando decisão mais rápido, mais assertiva. Elas são comprovadas, então significa que elas já deram sucesso no passado. E sempre tente fazer backtest, para ver se aquilo ali, num histórico de conversão de vocês do passado, teria dado resultado uma variável ou não. Então, tenta sempre comprovar se ela vai dar resultado antes. E assertivas, que estão discriminando os segmentos e estão trazendo resultado. E, claro, sem ser creepy, fora da lei, ou cara. Ô André, tem um ponto aí, por exemplo, se gasta muito com score de crédito, né? E score de crédito para a empresa é muito caro. O que é sequência? O cara para de pagar imposto, depois ele para de pagar fornecedor, depois ele para de pagar funcionário. Tem uma correlação de débito fiscal da Previdência, débito fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e dívida ativa, que é um dado público e super barato, que tem uma correlação imensa com o comportamento de crédito. A diferença é que um score de crédito custa R$5, uma variável dessa custa 5 centavos. Agora, se você tiver trabalhando com 1 milhão de empresas, o seu custo só de cheque de crédito pode cair de 5 milhões para 50 mil. Né? Então, aquela história, o pessoal fica pirando no score de crédito, enquanto tem um monte de variável pública de graça que hoje em dia dá uma correlação absurda com aquela resposta que você quer ter. Né? No varejo, a gente fica passando um cliente que a gente já conhece, sabe a profissão dele, e fica jogando ele em ferramentas de análise de risco para não passar direto na adquirência no cartão de crédito. E você paga de novo o custo de risco lá na ClearSale, depende da ferramental que você está utilizando. Então, você que já conhece o cliente e você sabe profissão, que nem a gente falou, é uma advogada que já comprou 3 vezes com você no mesmo endereço. Por que você vai jogar essa pessoa, por que você vai jogar ela numa análise para ver se vai passar o cartão direto na adquirência ou não? É isso aí. E uma das ferramentas que a gente usa justamente para isso, para perceber as variáveis que eu poderia estar usando como alternativa, é um correlograma, que ele mostra como que as variáveis estão parecidas entre si. Então, aqui, nesse caso, eu agrupei algumas variáveis em conjunto. E aqui mostram que elas não têm independência entre si. Eu poderia usar uma ou a outra. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, renda, os ativos do cara, às vezes o score de crédito, que é uma variável cara. Mas também o que o cara comeu no café da manhã. Se ele está tomando café da manhã com caviar, pô, isso daí é uma informação boa para mim. Mas é um pouco creepy, né, galera? Então, vamos ver se tem uma outra alternativa. Poderia considerar a etnicidade do cara, mas aí é um pouco preconceituoso, assim. Então, isso também não é legal. Com
LGPD chegando aí, a gente tem que cuidar com essas coisas. Mas, cara, na verdade, se eu tiver o endereço do residencial dessa pessoa, eu vou lá no IBGE, baixo a tabela de renda média por setor censitário e vejo se o lugar que ela mora é um lugar que é rico, que é caro, assim, tem um potencial de consumo alto. E, de repente, isso já resolve o meu problema. Eu não preciso pagar nada por isso. Quase ninguém faz isso no varejo e é de graça essa informação. Está lá. Eu não preciso ir lá pagar um birô de score de crédito para ter acesso a essa informação que, na verdade, tem a ver com a riqueza da pessoa, né? E às vezes a questão do não é porque eu posso que eu devo, né? O que discrimina muito renda? Gasto com utilities, né? Telefone, TV a cabo, tal. Quem aqui já imprimiu uma segunda via de fatura da TV a cabo sabe só com CPF eu pego o código de barra e o valor da conta de qualquer um. Está lá, está aberto, quer dizer, não tem variável melhor para discriminar renda. Uma coisa é o cara que gasta R$50 de TV a cabo, outra coisa é o cara que gasta 400. Está lá, está disponível, é possível, mas não se faz, né? Então, acho que agora, assim, a gente já está com Privacy by Design, a gente já está compliant com o LGPD, a gente, como dica, você tem que saber qual que é o seu input e seu output, que processamento vai ser feito na variável e qual que é o intuito da utilização, porque para prevenção de lavagem de dinheiro é uma coisa, para crédito é outra, para inteligência de mercado é outra. E assim, gente, não é que você não pode acionar ninguém. Você pode, desde que esteja no contexto daquela relação, ou seja, no legítimo interesse, e ela respeite proporcionalidade. Então, se o cara veio no meu site, ele viu um determinado produto, não tem problema. Eu já dei lá eu trabalho com cookie, daqui o opt-in, eu mando e-mail do produto que ele fez. Agora, tem um determinado supermercado aí, porque eu fiz uma compra lá, o cara em um dia me mandou 12 SMS. Quer dizer, ele até tinha o legítimo interesse, mas ele não respeitou a proporcionalidade. Tá? Então, tem alguns critérios aí que eles não são só questão de etiqueta, vamos dizer assim, mas eles são legais e éticos também. Tá? Isso aí. E não dá para ficar marretando o usuário que veio uma vez no teu site, né, mandar e-mail para ele 1 zilhão de vezes. E pior ainda, uma vez eu comprei um óculos na Sunglass Hut, 2 minutos depois eu recebi um e-mail com a recomendação do óculos que eu comprei. Pô, liguei para os caras perguntando se deu problema no meu pedido, porque né, o modelo estava muito ruim, eu deu problema e... Então, assim, tem coisa que, às vezes, até do ponto de vista de engajamento, ela pode parecer eficiente, mas seja do ponto de vista ético ou de relacionamento com o cliente, ela acaba queimando a marca. É isso aí. A mensagem é bem essa. Tenta avaliar se tu não tens variáveis parecidas que poderia estar usando, que não vão te trazer problemas depois, e vá por elas, mais baratas, mas que sejam ricas. Aqui a gente só inclui mais algumas variáveis, assim, só para ilustrar o exemplo do cara que está tentando comprar TV, por exemplo. O cara quer sempre separado, vai morar em outra casa, vai querer botar uma TV de 40 polegadas lá. Uma outra variável que seria legal também saber se o cara é empresário, o ramo de atuação dele, e aí você teria que estar cruzando um pouco mais com o mundo offline ali. Então, são variáveis que são independentes, está vendo que elas estão aparecendo separadas aqui. Aqui tem um outro cluster, eu poderia tirar só uma. E é assim que a gente vai montando o nosso dash de variáveis para poder fazer a predição. Beleza? Tem que ter muita empatia com o problema o tempo inteiro. Qual que é o segmento de alta LVT? O que esse cara é para mim? Qual a persona dele? E vamos testando essas hipóteses. Se é volume, qual que seria o caso? Tal. E você vai testando, e vai testando isso na prática mesmo, com o modelo, fazendo backtest. E aí, por fim, você chegou no modelo, mas você precisa explicar isso aí, cara. Não é só dar assertividade, não é só dar resultado lá de modelo. Você tem que traduzir isso para questões de negócio. Então, a gente sempre começa em negócio e termina. E por muito tempo existia um mito de que, cara, se eu tiver que ter um modelo que tem alta assertividade, ele não vai ser interpretável, eu não vou conseguir entender. Isso já acabou, galera. Alguém aqui conhece os valores de Shapley, que é usado para Data Science? Tinha pouca gente de Data Science, então eu acho que é difícil. Assim. Cara, vale a pena checar isso daqui. Para cada modelo que eu criei, o que ele vai me dizer é quanto cada variável está contribuindo para aquele segmento. Então, esse aqui seria o segmento de alta LTV e caro, tá? Que eu quero ter maior precisão. E aqui o Bolsa Família, como a contribuição está nessa direção aqui, beleza? Quanto maior aqui, mais essa variável está contribuindo. Então, ele está contribuindo tanto para o alto LTV, quanto para onde eu tenho volume, quando eu quero mais volume e atacar uma galera geral, assim, né? E a cor disse, se ela for laranja, significa valor maior, e azulzinho, valores menores. Então, Bolsa Família é uma variável que é 0 ou 1. Então, 1 significa laranja. Vai dizer que o cara que tem Bolsa Família, ele não vai me trazer um alto retorno, um alto lifetime value, beleza? É isso que está dizendo esse gráfico aqui.
Enquanto que para esse segmento aqui, onde eu quero ter mais volume, é o contrário. Se o cara tem Bolsa Família, na maioria das vezes ela contribui para dizer que eu tenho que atacar ele com uma estratégia de alto volume. Beleza? E aí você vai... Cara, dá para passar horas aqui interpretando esse gráfico, é muito bacana mesmo, traz muito insight. O outro é se o cara é empresário. Se ele é empresário, provavelmente ele vai me trazer um alto retorno de LTV. Mas talvez não vai ser legal atacar ele com uma estratégia de volume. O cara que é recém-separado, está vendo que ele contribui positivamente aqui. Mas ele não é um cara que vai perdurar muito. Cara, ele comprou uma TV e deu, assim. O cara da pousada é o cara que realmente vai trazer mais valor no tempo, né? O recém-separado vai comprar uma TV. Então, ele deu uma contribuição, mas deu uma contribuição um pouco baixa aqui. Enquanto que, para alto volume, talvez ele dê uma contribuição maior. Então, você consegue entender tudo o que está acontecendo com as suas variáveis, impactando nos seus segmentos. Então, dá para trazer muito insight, assim. E para finalizar, só com algumas lições de casa aqui, conectando também com o papo do Bárcio. Sempre importante você começar e terminar no problema de negócio. Não foque só na sua modelagem, tenha suas métricas de negócio. Eu quero sempre converter mais, reduzir custo e expandir o meu mercado. Tente não tratar os seus segmentos da mesma forma, cara. Isso vai fazer com que suas estratégias errem muito. Então, tratem eles de formas diferenciadas. Um modelo por segmento seria uma recomendação. Faça uma escolha de variáveis que é rica, mas não leviana, considerando LGPD, o custo, e sejam bons tradutores de negócios e data science. Então, é muito importante que os times de negócios estejam trabalhando muito com data science. E eu acho que é isso, pessoal. Obrigado, André. Salva de palmas.